Não, é uma possibilidade sim, no futuro, é uma possibilidade, como eu já falei antes, que eu nunca joguei profissionalmente no Brasil, então seria uma experiência incrível para mim, né? Então essa porta também está aberta, obviamente, manter todas as portas abertas e com calma poder decidir o que fazer no futuro. E agora a gente vai virar a página falando em mercado da bola, vamos para o Flamengo, hein? O Flamengo que está buscando aí um defensor, um zagueiro, como a gente trouxe nos últimos dias. E o Flamengo que também tem ali o interesse no Jorginho, volante do Arsenal. O Ray Monteiro até trouxe uma informação aí nas últimas horas. E o Flamengo, quando a gente fala nas saídas, né? Porque eu falei das possíveis chegadas, mas quando a gente fala das possíveis saídas, tem o nome do Bruno Henrique, que interessa ao Atlético Mineiro, tá na mira do Galo desde o início do ano, porque o Atlético tem como prioridade reforçar o setor ofensivo, já pretende enviar uma proposta ao atleta e na investida, o clube de Belo Horizonte promete cobrir o tempo de contrato que o Camisa 27 tem firmado com o Flamengo. De acordo com as informações que foram divulgadas pelos colegas que cobrem o dia a dia do Atlético Mineiro, Bruno Henrique já tem o conhecimento da negociação. Inclusive, o atacante sabe quanto iria receber caso aceitasse a transferência. Além disso, o time mineiro ofereceu 3 anos de contrato, ou seja, enquanto o vínculo com o Flamengo vai terminar em 2026, o vínculo com o clube de Minas iria até 2027. Um ano a mais de contrato, né, se comparado àquilo que ele firmou, né, aquilo que ele acertou com o Mengão. Mesmo diante de todas as tentativas, o Atlético sabe que não será fácil tirar o Bruno Henrique do Flamengo, até porque o rubro-negro não quer negociar o jogador. É um atleta que hoje está nos planos do professor Felipe Luiz. Está nos planos do Felipe Luiz, o Bruno Henrique. Mas aí fica a pergunta. Flávio, Bruno, Vanderlei, começando aqui pelo Flávio, tá aí. O interesse do Atlético Mineiro, que quer contar com o jogador, quer reforçar o sistema ofensivo. O Bruno Henrique, a gente sabe, né? Atingiu aquele auge, aquela dupla com o Gabigol espetacular em 2019. Teve uma lesão seríssima. O Flamengo, mesmo assim, renovou o contrato dele. A gente até discutiu aqui no programa, né? Pô, é muito tempo, tal, 3 anos de contrato pro Bruno Henrique. Agora chegando essa proposta, Flávio, será que não é o caso mesmo do Flamengo se desfazer do jogador, vender o atleta? Até para corrigir isso que a gente falou, pô, muito tempo de contrato pro Bruno Henrique. Nesse meio há uma troca de diretoria, né? Se fosse a outra, seria uma incoerência total. Você faz um contrato de 3 anos para proteger o jogador, proteger-se de qualquer ideia de saída dele ou de algum outro clube, que foi realmente todos nós consideramos exagerado, e aí você vende o jogador, não teria muito sentido. Como é uma nova diretoria, talvez o negócio saia. O Bruno Henrique é um jogador raro, um jogador rápido pelo lado do campo, né? Um jogador que faz gols também. É um jogador difícil, né, de você conseguir. Por isso o Atlético está querendo esse jogador. Não é fácil. O Atlético perdeu o Paulinho, o atacante, claro, são estilos diferentes, mas tem que repor ali pela posição. Eu acho difícil o Flamengo se desfazer do Bruno Henrique. Mas enfim, está aí no mercado, né? Vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo vê o Bruno Henrique como um dos pilares desse time do Felipe Luiz, mesmo sem ser o titular absoluto, né? Durante todo o ano, o Felipe Luiz conta com ele. Ele também vai ser um dos capitães do Flamengo em 2025. O Gerson continua sendo o primeiro na fila para usar a faixa, mas tem o Bruno Henrique na lista ao lado de Arrascaeta e Alexandro. Então, Bruno Henrique, Vanderlei Nogueira está nos planos do Flamengo, apesar de todo o interesse do Galo, Vanderlei. Eu ficaria muito surpreso se desse negócio. Sinceramente, ficaria muito surpreso. Eu acho que o Flamengo não tem interesse. Essa diretoria não vai ter interesse de fazer negócio. O Bruno é um bom jogador, muito bom jogador, importante, entrosado, conhece o clube. Aparentemente tem uma boa relação com o clube, com o treinador. Enfim, teve uma recuperação, voltou, uma contusão grave, voltou, entre aspas, melhor do que estava antes da contusão. O Flamengo agora está sob nova direção. Eu acho que ele está nos planos. Você acabou de dizer que deve ser também um dos capitães, né, do Flamengo. Então, eu acho que vai ser muito difícil sair negócio. Agora, dinheiro a gente sabe que tem um grande peso, né, nesse mundo todo. Não só para o jogador, mas para o clube, enfim. Tempo de contrato, gestão, né, o staff, o que pensa o staff sobre isso. Eu vendo de longe, eu acho que será muito difícil, seria surpreendente para mim a saída dele para o Atlético. Bruno Prado tá aí. O Bruno Henrique, né, que já tem uma idade, assim, digamos, considerada avançada para o meio do futebol, teve uma lesão séria aí, não faz muito tempo, mas é bom jogador. É bom jogador, o Flamengo foi lá, renovou o contrato e agora tem esse interesse do Atlético Mineiro que quer reforçar a parte ofensiva, Bruno Prado. O Atlético está atrás de jogadores aí pro ataque, vê o rival contratando, e também tem um dono, o Atlético Mineiro, né? Isso acaba tendo um peso, o Cruzeiro anunciando contratações. O Júnior Santos deve jogar lá, do Botafogo, e também o Tomás Coelho do Atlético Paranaense era outro jogador que parecia próximo. Eu acho difícil o Bruno Henrique sair, né? Porque não é um jogador que o Atlético deve fazer um investimento tão alto, e para o Flamengo só valeria a pena se fosse chegou uma proposta muito acima do normal aqui pelo Bruno Henrique, que não parece que vai ser o caso, ainda mais com o Júnior Santos sendo contratado pelo Atlético Mineiro. Então, eu acho que o Bruno
Bruno vai permanecer no Flamengo. Depois da lesão, ele não tem mais aquele status de um titular absoluto. Ele tem momentos que ele tem uma sequência maior como titular, momentos que ele fica no banco, mas ainda é um jogador que ajuda o Flamengo, né? Pegando esse período pós-contusão, tem jogos que você vai lembrar do Bruno Henrique ajudando o Flamengo, fazendo gol, decidindo jogos, não com a mesma frequência de antes, o que é natural, mas ainda é um jogador que pode ser muito útil ao Flamengo, ainda mais nesses primeiros meses em que o Pedro segue de fora, né? O Pedro ainda vai demorar um pouquinho para retornar, então o Bruno Henrique pode ser uma opção. O Felipe Luiz, por enquanto, tem utilizado nesses amistosos pelo lado esquerdo, até imaginava que ele poderia, sem o Pedro, ser utilizado mais centralizado, pode até acontecer, mas por enquanto o Felipe indica o Bruno Henrique mais pelo lado 36. esquerdo. Mesma coisa do Bruno Henrique, mesma coisa do Oscar. Alguém vai dizer, mas o cara não vai aceitar vir para cá se não der ele um contrato muito longo também. Começa com 2, né? Mais um por metas, né? Uma renovação automática, acho que seria melhor. Como foi o Davi Luiz. O Davi Luiz veio em 2021, no meio do ano, aí no final de 2022 renovou e 23 de novo por metas. Ele atingiu metas e foi renovando o contrato. Ele tá jogou até agora, com 37, já vai para 38 anos. É possível que ele consiga jogar? Jogador que não tem histórico de lesões, ele não se machucou nunca, assim, gravemente. Você pega as lesões dele, nada praticamente. É um jogador de alto nível, já perdeu terreno no Arsenal, mas aí estamos falando de um dos principais times da Inglaterra, né? Então, um cara que é um reserva hoje no Arsenal, ele joga aqui, claro que joga, é evidente. Mas o jogo aqui está muito intenso. Porra, o cara joga a Premier League, bicho. Porra, é claro que ele consegue jogar. O Jorginho não é um pitbull, tipo o João Gomes. Quantos dias agora de titular? Ele tem 14 jogos na Premier League, 10 como titular e fez 18 ao todo. Copa da Liga, Champions League vindo do banco. Ele é um reserva hoje, começa um jogo ou outro e tal, mas tem jogado com uma certa frequência, né, ainda. Então, ele é um jogador que... Agora, a característica dele é outra, ele não é um volante mordedor. É um cara de interceptação de passe, um cara que fecha a linha de passe, tem uma visão muito qualificada do jogo, o passe também com qualidade. É um jogador, acho que o Felipe Luiz quer um time muito refinado com a posse de bola, por isso penso nesse jogador. Isso é importante o torcedor entender, né? Não estamos, porque o Alan é a mesma coisa, o Alan não joga bem no Flamengo, mas o Alan também não é um pitbull, ele é um cara de interceptação e passe. Ele não é um volante de combater, roubar bola, dar carrinho. E o pessoal fica comparando com o que saiu, que era o João Gomes. O Mauro, ele em algum momento da carreira dele, eu vou te falar uma coisa assim, né? Eu gosto de ver os jogadores da minha posição, né? Que eu jogava. Ele chegou em algum momento da carreira dele, ele ia estar à frente do Rodri. O que atrapalhou ele foi o pênalti que ele perde, que a Itália não vai para a Copa do Mundo. Sim. Ele perde o pênalti, a Itália não vai para a Copa, mas ele era o principal jogador de meio campo do mundo da seleção italiana. Para ser melhor do mundo. Ele. Então, assim, é um jogador de um alto nível, né? Eu só acho que 3 anos... Eu sempre acho muito que 33 anos o cara tem um contrato de 3 anos. Você está se comprometendo com um jogador até os 36. Você não sabe quando vai ser o ocaso da carreira do cara. Ele, de repente, joga bem em 2025, aí chega em 26, ele já tem uma queda, e em 27 tem contrato ainda. E não vai ser barato, claro. Só esse ponto que eu questiono. A duração de um contrato de um jogador com 33 anos. Ao mesmo tempo, também eu entendo que o único apelo que você tem para o jogador nessa situação é: venha jogar aqui, eu te garanto 3 anos. E aí a conta que tem que ser feita é: quanto que vai me custar em 3 anos? Eu não vou pagar multa rescisória, né? Então eu vou investir. O único raciocínio que faz... O dirigente deveria fazer essa conta para a torcida, para a imprensa. Então, olha, eu vou gastar um valor X, mas se no último ano ele não jogar nada, isso aqui é como se estivesse pagando uma multa para liberar ele do Arsenal. Ou seja, a conta que tem que chegar. Mas eu não sei quais são os números, então eu sempre vou questionar. Como questionei aqui o caso do Oscar. O Oscar vem da China, ninguém sabe exatamente qual vai ser o nível dele. Um ótimo jogador, jogou também de Premier League, mas muito tempo fora, 3 anos de contrato. Ou seja, até os 36 você está com o cara. Se baixar um Schweinsteiger nele, né? O Schweinsteiger, você lembra que foi assim? O cara jogou pra cacete na Alemanha, no Bayern e tal, aí foi pro Manchester United. Ele não pegou na bola, ele não conseguia jogar. Era assustador, ele não conseguia jogar. Aí você pensava, não, a fase, não foi, o ocaso chegou para ele, às vezes acontece, tem uma hora que o jogador não consegue mais jogar. Como diria Leila, fim de ciclo. É o fim de ciclo com o futebol, né? Então, quando está nessa idade, esse risco sempre existe. E houve muita discussão quando o Bruno Henrique renovou o contrato há pouco mais de um ano, também achei 3 anos muito, mas aí ainda estou falando de um jogador que tem uma história no clube, né? Que você pensa, pô, esse cara tem uma trajetória histórica. O Bruno Henrique é jogador para ser lembrado daqui a Placar vai soltar agora a edição com os melhores de todos os tempos da eleição. Vira e mexe, Placar faz isso, né? O melhor do Corinthians, do Flamengo, do Grêmio, do Bahia, por aí vai. O Bruno Henrique é um cara que vai ser lembrado, assim, daqui para frente, quando ele parar de jogar e tudo. Qual foi o melhor Flamengo? Alguém vai falar, não, o ataque, eu ponho o Bruno Henrique. O cara fez gol pra caramba, decidiu títulos, jogou um absurdo. Até ano passado mesmo, você pega o Copa do Brasil, ele participou.
da conquista. Mas eu estava lendo hoje, tem a proposta. Diz que o Palmeiras também está fazendo proposta para ele. Você viu isso? Do Jorginho? Ah. O Jorginho saiu antes da história do Palmeiras, depois não saiu mais nada. Agora o Flamengo que está atrás. Tá atrás, né? Então, assim, eu só questiono isso. Eu acho que se puder trazer, eu acho ótimo. Só questionando a duração de contrato, que eu acho que o jogador de 33 anos, 3 anos eu acho muito, pensando do ponto de vista do clube. Enfim, mas ontem chegou lá o Juninho, né, o atacante do Karabag, 28 anos, para mim é uma incógnita, não vou ficar falando de um jogador que eu não conheço, né, um companheiro nosso, o Cristiano Oliveira, que trabalha no canal Mundo na Bola no YouTube, ele viu mais de 10 jogos do cara para avaliar e fez elogios, disse que é um bom jogador. Você é muito direto porque está muito frio aqui fora, não quero que você gripe. Já tô. Já tá gripando. Cara, o Arsenal está muito próximo de se classificar de maneira direta para o mata-mata da Champions. Você estará aqui para disputar esse mata-mata? Provavelmente sim, né? Meu contrato, tá falando do meu contrato que eu tenho até junho, e meu objetivo agora é pensar no próximo jogo, que é daqui 3 dias, cara. Então não tem muita coisa para ficar pensando, sabe? Então as coisas acontecem muito rápido no futebol, as coisas podem acontecer de um dia para o outro, mas de verdade a minha cabeça tá no próximo jogo, e o futebol é uma caixinha de surpresa, como todos sabemos, mas o meu objetivo é pensar no próximo jogo. Eu imagino que você sabe o que se fala bastante no Brasil, de Flamengo, de Palmeiras. Alguma coisa chegou até você, ou por conta desse jogo atrás de jogo nada chega? Eu nem olho. Porque sempre acontece, né? Cada janela que abre é sempre uma loucura de muitas informações, muitas coisas, muito falatório. Mas se você for parar para ficar pensando em todo o falatório que sempre tem, aí você acaba perdendo muita energia, gastando muita energia e acaba afetando o seu trabalho onde você está, né? Então, o meu objetivo como eu falei antes, é focar onde eu tô, que é aqui hoje. Então, é isso. Não, é uma possibilidade sim, no futuro, é uma possibilidade, como eu já falei antes, que eu nunca joguei profissionalmente no Brasil, então seria uma experiência incrível para mim, né? Então essa porta também está aberta, obviamente. Manter todas as portas abertas e com calma poder decidir o que fazer no futuro.